Tudo está interligado como se fôssemos um. Tudo está interligado nesta casa comum. Tudo está interligado como se fôssemos um. Tudo está interligado nesta casa comum. Irmãos e irmãs, paz e bem. Hoje nós chegamos ao final do texto da Laudate Deum. O Papa Francisco conclui então sua carta falando que um ser humano que pretende tomar o lugar de Deus torna-se o pior perigo para si mesmo. Então nós somos convidados a, no finalzinho desta carta, repensar o nosso modo de vida, o nosso modo de estar no mundo. E da Amazônia vem uma voz falando então dessa presença franciscana na Amazônia. Franciscanos e franciscanas há séculos estão ali presentes, marcando de fato um lugar de solidariedade, de compaixão, de amor a toda criatura. Façamos a nossa oração. Louvado sejas, meu Senhor, por todas as vossas criaturas. Com São Francisco, queremos louvar-vos com nossa vida, cânticos e gestos. Dai-nos a sensibilidade de Jesus para com as criaturas do Pai, que tenhamos olhos atentos para contemplar os lírios do campo e toda a beleza de nossa Mãe Terra. Pedimos perdão por reagirmos tão pouco e fracamente diante da violência com que nossos irmãos e irmãs são tratados por seres humanos que pretendem tomar o lugar de Deus e, por isso, tornam-se os piores inimigos da própria humanidade. Já sentimos os fortes impactos da crise climática que se impõe a nós de forma cada vez mais evidente. Ouvimos e damos eco aos clamores que sobem da Amazônia e de tantas outras partes do mundo. Que estejamos convictos, Senhor, de que tudo está interligado e que ninguém se salva sozinho. De mãos dadas, queremos nos comprometer com um caminho de cuidado mútuo, pois nossa missão é cuidar da vida. Amém. Não há mudanças culturais sem mudança nas pessoas. Não há mudanças culturais sem mudança nas pessoas. O Papa Francisco, ele conclui então a sua exortação apostólica com o seguinte texto. Ele diz: caminhar em comunhão e com responsabilidade. Deus nos uniu a todas as suas criaturas. Contudo, o paradigma tecnocrático pode nos isolar daquilo que nos rodeia. Engana-nos, fazendo-nos esquecer de que o mundo inteiro é uma zona de contato. A cosmovisão judaico-cristã, isto é, o jeito de nós cristãos vermos o mundo,
defende o valor peculiar e central do ser humano no meio do maravilhoso concerto de todos os seres. Mas hoje somos obrigados a reconhecer que só é possível defender um antropocentrismo situado, ou seja, reconhecer que a vida humana não pode ser compreendida nem sustentada sem as outras criaturas. De fato, nós e todos os seres do universo, sendo criados pelo mesmo Pai, estamos unidos por laços invisíveis e formamos uma espécie de família universal, uma comunhão sublime que nos impele a um respeito sagrado, amoroso e humilde. Isso não é um produto de nossa vontade. Tem outra origem que se encontra na raiz do nosso ser, pois Deus uniu-nos tão estreitamente ao mundo que nos rodeia que a desertificação do solo é como uma doença para cada um. E podemos lamentar a extinção de uma espécie como se fosse uma mutilação. Assim, acabamos com a ideia de um ser humano autônomo, onipotente e ilimitado, e repensamos a nós mesmos, a fim de nos compreendermos de maneira mais humilde e mais rica. Convido cada um a acompanhar esse percurso de reconciliação com o mundo que nos abriga e a enriquecê-lo com o próprio contributo, pois o nosso empenho tem a ver com a dignidade pessoal e com os grandes valores. Entretanto, não posso negar que é necessário sermos sinceros e reconhecer que as soluções mais eficazes não virão só dos esforços individuais, mas, sobretudo, das grandes decisões da política nacional e internacional. Apesar disso, tudo contribui para o conjunto, e evitar o aumento de 1/10 de grau na temperatura global já poderia ser suficiente para poupar sofrimentos a muita gente. O que realmente importa é algo menos quantitativo. Recordar-se de que não há mudanças duradouras sem mudanças culturais, sem uma maturação do modo de viver e das convicções da sociedade. Não há mudanças culturais sem mudança nas pessoas. Os esforços das famílias para poluir menos, reduzir os esbanjamentos, consumir de forma sensata, estão criando uma nova cultura. O simples fato de mudar os hábitos pessoais, familiares e comunitários alimenta a preocupação com as responsabilidades não cumpridas pelos setores políticos e a indignação contra o desinteresse dos poderosos. Note-se, então, que mesmo se isso não produzir imediatamente um efeito muito relevante do ponto de vista quantitativo, contribui para realizar grandes processos de transformação que agem a partir do nível profundo da sociedade. Se considerarmos que as emissões per capita nos Estados Unidos são cerca do dobro das de um habitante da China e cerca de 7 vezes superiores à média dos países mais pobres, podemos afirmar que uma mudança generalizada do estilo de vida irresponsável ligado ao modelo ocidental teria um impacto significativo a longo prazo. Assim, juntamente com as indispensáveis decisões políticas, estaríamos no caminho do cuidado mútuo. Laudate Deo é o título dessa carta, porque um ser humano que pretende tomar o lugar de Deus torna-se o pior perigo para si mesmo. Então me lembro da Amazônia, seus povos, seus florestas, cidades, o amor do Criador, num abraço sinodal, o poder da criação, da ecologia integral. Hoje, da Amazônia, nós ouviremos duas pessoas. Primeiramente, nós vamos ouvir a irmã Andréia, que é das franciscanas de Nossa Senhora Aparecida, as Aparecidinhas, de Manaus. A irmã Andréia fala-nos um pouco, então, dessa presença
franciscana na Amazônia. E depois, para concluir essa reflexão, vem o professor Márcio Nestor. Ele é historiador de Belém. Então vamos acolher irmã Andréia e o professor Márcio, que vem nos falar então da presença franciscana na Amazônia. Sejam muito bem-vindos. Paz e bem. Sou irmã Andréia Miller, pertenço à congregação das Irmãs Franciscanas de Nossa Senhora Aparecida e estou há 5 anos em missão no Amazonas. E vou brevemente neste podcast destacar a presença franciscana na Amazônia. Gostaria de iniciar a minha fala justamente recordando que a região amazônica possui características muito peculiares, próprias desse local. E eu percebo que, como franciscanos e franciscanas, nossa primeira atitude está em justamente contemplar essa realidade, na riqueza cultural, nos povos que aqui vivem, nas belezas naturais, na imensidão das águas deste espaço, ou seja, contemplar a vida que aqui habita. Existem diversos missionários e missionárias de diversos carismas, e a presença franciscana é uma delas, que está espalhada por toda a região amazônica, a partir da vida e da doação de tantas irmãs e irmãos que aqui são missão, que aqui alargam a tenda do próprio coração e fazem desse espaço a sua casa, o seu local sagrado. Um dos desafios encontrados nesta região está justamente no deslocamento às comunidades mais longínquas, pois para a chegada em alguns locais o tempo de viagem pelos rios levam horas ou até mesmo dias, tendo também a influência do período de cheia dos rios ou da vazante. Mas eu destaco aqui a criatividade missionária de levar à frente o compromisso assumido, na coragem e na alegria de vivenciar essa missão, na humildade de aprender, na simplicidade e alegria de viver, no cuidado com a vida, sendo sinal do amor de Deus. Essa presença franciscana, ela manifesta-se também no acompanhamento às comunidades ribeirinhas, indígenas, nas visitas, formações e na luta pelos direitos humanos e cuidado com a nossa casa comum. E por fim expresso: louvado sejas, meu Senhor, pela vida de tantas irmãs e irmãos que estão presentes na Amazônia. Fazei-nos, Senhor, instrumentos de vossa paz. Fazei-nos, Senhor, instrumentos de vosso amor. Que tenhamos a sensibilidade de discernir os desafios da realidade, de viver em sinodalidade e cuidar da vida em todas as suas dimensões. Obrigado, irmã Andréia. Vamos agora então ouvir o professor Márcio Nestor de Belém. Seja muito bem-vindo, professor Márcio. A Amazônia está de fato cheia da presença de Deus, né? Podemos contemplar Deus, como diz o número 63, numa folha, no orvalho, no rosto do pobre, e como não cuidar disso tudo? Podemos dizer que os frades abraçaram a Amazônia e a Amazônia abraçou esta missão franciscana há muito tempo. Hoje a Amazônia nos apresenta também desafios próprios, o aquecimento global, a violação, sobretudo, dos direitos e da cultura de tantos povos, né? Os desmatamentos, a própria pobreza, quantas missões franciscanas auxiliam nesse sentido, né? Mas os frades continuam a escrever essa história. Não os que chegaram aqui, que plantaram as sementes, que formaram a própria diocese, que semearam a criação de tantas outras dioceses que já tiveram os franciscanos na liderança do povo de Deus, né? Mas os frades continuam a escrever sua história de testemunho, né? Ao lado da natureza, ao lado dos menos favorecidos, né? Digamos que não é impossível hoje nós pensarmos o amor, o cuidado, o trabalho, o zelo pela Amazônia, sem pensarmos os franciscanos, sem pensarmos a presença franciscana na Amazônia, né, que não se preocupou somente com a criação de paróquias, né, mas até hoje com as missões, né, junto aos povos indígenas, trabalhos feitos para preservar a cultura de tantos povos.
podemos dizer que a presença dos frades na Amazônia nos ajuda a contemplar ela e a perceber, por meio do testemunho deles, que de fato a Amazônia é terra sagrada, é terra de Deus. Nós queremos agradecer à irmã Andréia e ao professor Márcio pelo testemunho do que é a presença franciscana na Amazônia hoje. Gratidão a vocês. Francisco de Assis inspirou e continua inspirando muita gente na vivência da Boa Nova do Reino. Curiosamente, ele inspira cristãos e não cristãos. Inspira os que acreditam em Deus e os que dizem que não acreditam, mas que têm em Francisco uma referência na luta por um mundo melhor e mais humanizado. Não é isso, Farinhada? É isso mesmo, Eliane. Nós estamos há 11 anos, nós temos buscado cultivar a espiritualidade franciscana como forma de iluminar o nosso projeto de vida e a nossa militância em defesa da vida e da esperança. Fazer parte da Fraternidade Franciscana Santa Maria dos Anjos é uma responsabilidade que assumimos com muita alegria. Chegamos assim ao final da reflexão deste dia. É muito interessante que o Papa Francisco termine com o parágrafo 73 dizendo Laudate Deum é o título dessa carta, porque um ser humano que pretende tomar o lugar de Deus torna-se o pior perigo para si mesmo. Todos somos convidados então a louvar a Deus, porque Ele é a razão de tudo, é o centro de toda a nossa existência. Quando o homem quer ocupar esse lugar, faz tanta atrocidade, gera tanta morte e destruição. Rezemos pela nossa humanidade para que desperte para o bem viver, para o respeito à casa comum. Que nós possamos assim louvar a Deus sempre, sempre. Assim nós terminamos a leitura desta carta. Amanhã nós faremos uma síntese, um fechamento para que nós possamos colocar em prática tudo isso que nós refletimos ao longo desses dias com a ajuda de tantas vozes da Amazônia. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rogue por nós, ó São Francisco, para que nós possamos sempre, sempre louvar a Deus e não nos colocarmos como centro de tudo, rompermos com a nossa autorreferência. Que nós possamos cuidar da casa comum, cuidar da vida. Essa é a nossa missão. Rogai por nós, ó São Francisco, rogai. Rogai por nós, rogai por nós, rogai por nós, ó São Francisco. Rogai por nós, rogai por nós, rogai por nós.